Gente, boa noite. Obrigado aí pela presença. Tem bastante visitante hoje. A gente fica muito feliz com isso. Hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto que eu imagino que o título tenha sido curioso, pelo menos. Mas a gente vai tentar entender mais sobre esse assunto hoje olhando para um texto bíblico bem específico. Apesar de ser um título e de ser temático, né? A nossa arte lá de divulgação, a gente vai hoje expor um texto bíblico e tentar entender o que Deus tem para dizer sobre nós, sobre esse tema aí, a religião dos fracassados. Abre lá comigo, gente, em Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10, versículo 35 até o versículo 45, que a gente vai ler. Pessoal, quem está acompanhando aí nossas programações sabe que a gente tem algumas reuniões bem dinâmicas, né? Em alguns formatos bem diferentes. E hoje a gente incluiu na nossa agenda aí esse tipo de pregação, esse tipo de reunião, mas a gente está vendo também o DVD do Reframe e periodicamente a gente tem os estudos bíblicos, né? Então vocês ficam aí convidados também para os outros tipos de programações que a gente tem. Tá joia? Mas vamos ler o texto então. Marcos, capítulo 10, versículo 35 até o versículo 45. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos fazer mais uma oração? Curva sua cabeça aí. Vamos pedir para Deus nos ajudar nesse momento, nos sustentar, para a gente entender bem o que a palavra de Deus tem para nos dizer nessa noite. Pai, essa é a sua palavra. Nós estamos aqui, Deus, nessa noite para ouvir a sua voz, Deus, para compreender o nosso caminho, Deus, nesse mundo, para compreender como que a gente deve seguir a Jesus, Deus, hoje, na juventude, Pai, nesse mundo contemporâneo. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos sustente, Pai, nessa hora, que o Senhor nos conceda a sua graça, Deus, para que a gente possa entender, Deus, o que esse texto quer nos dizer e para que a gente possa também ser transformado, Pai, pela mensagem, Deus, que a tua santa palavra nos transmite nessa noite. Senhor, nos alcança onde nós estivermos agora, Pai. Que teu Espírito Santo possa abrir, Deus, as janelas que nós fechamos, Deus, para a sua graça, para a misericórdia. Que ele possa quebrar, Deus, as barreiras que nós impomos, Deus, contra a revelação do Senhor. Deus, que tudo isso seja feito, Pai, para a glória do seu nome, para o louvor do seu Filho. É no nome dele que nós oramos. Amém. Friedrich Nietzsche,
o famoso filósofo do século XIX, ele certa vez afirmou de maneira contundente e bastante polêmica, como lhe era de costume, que a razão do cristianismo ter sido vitorioso foi que o cristianismo conseguiu convencer aquelas pessoas mais baixas da sociedade. O cristianismo havia conseguido capturar a admiração e a imaginação das pessoas mais desprezadas pela sociedade. Nas palavras de Nietzsche, os lixos e a escória da humanidade. É claro que isso estava diretamente vinculado com o tipo de moralidade que o cristianismo havia difundido. Segundo Nietzsche, a moral cristã, concentrada na compaixão e na autonegação, era uma exaltação da fraqueza, uma exaltação do fracasso. E, por outro lado, era uma limitação do poder e da força. Valores esses que eram absolutos para o filósofo. E isso, segundo Nietzsche, tinha formado um certo ideal de personalidade na sociedade, especialmente, a gente pode dizer, na sociedade ocidental. E para Nietzsche isso era algo absolutamente desprezível. Uma religião que enfatizava o fracasso, a fraqueza e que exaltava os mais fracos e que continha a força dos mais fortes era algo totalmente descartável do ponto de vista dele. Então, em uma de suas obras mais famosas e polêmicas, O Anticristo, Nietzsche chega a dizer isso, que o pior vício e a pior coisa é a compaixão, ou seja, o próprio cristianismo. Por isso, gente, para Nietzsche era necessário promover o surgimento de um novo tipo de homem e, consequentemente, de um novo tipo de moralidade. O novo tipo de homem que Nietzsche estava empenhado em produzir não era mais alguém que seria limitado ou restringido pelas regras morais da sociedade, da igreja ou da família. Era um homem autônomo, um homem autossuficiente. Ele produziria suas próprias regras e viveria pelo conselho da sua própria vontade. Ele encarna isso em um dos seus personagens mais famosos, Zaratustra, no livro Assim Falou Zaratustra. E, gente, Nietzsche não ficou muito famoso na época dele. E pelos títulos polêmicos e pelas coisas que ele falava, dá para imaginar o porquê, né? Ele mesmo dizia que ele era um homem do futuro, né? Que alguns homens já nascem póstumos, segundo ele. E na época dele não tinha ninguém tão gênio quanto ele para entender o que ele estava falando. Mas mesmo hoje, ele não é tão conhecido assim na nossa cultura, no geral. Apesar dele ter sido assumido como um grande referencial teórico de pessoas como Judith Butler ou Michel Foucault, que são pessoas importantes hoje no cenário contemporâneo, a maioria da população nunca leu algo de Nietzsche ou não conhece Nietzsche. A nossa cultura, no geral, não tem o conhecimento dele. Mas, apesar disso, a nossa cultura pensa exatamente nesses termos. Muito do que a gente chama de hipermodernidade ou de pós-modernidade foi gerado, nutrido pelas palavras de Nietzsche. Por várias outras coisas também, mas em grande parte pelo filósofo alemão. E, gente, apesar desse tipo de mentalidade ser muito atual, né, hoje em dia, quem que é o homem bem-sucedido ou a mulher bem-sucedida? É a pessoa, é o homem ou a mulher que decidiu seguir a sua felicidade, o seu coração. E ela não é mais limitada pelas regras da sociedade ou da igreja, principalmente. Mas ela segue aquilo que o coração dela diz. Essa é a nossa cultura, gente. E apesar de muito dessa visão ter várias nuances bastante modernas, o texto que a gente acabou de ler narra para a gente, testemunha como que há mais de 2000 anos, uma mentalidade muito semelhante foi expressa numa estrada para Jerusalém. Acima de tudo, mostra como o próprio Jesus lidou com isso. E sendo que nós estamos inseridos nessa cultura, ver como o próprio Jesus lidou com esse tipo de mentalidade é urgente para a gente, para nós hoje, né? E, além disso, por mais que o texto esteja em alguma medida negando essa influência cultural para nós, igual estava negando para Tiago e João ali, ele também está afirmando características singulares do discipulado cristão. E é isso que eu queria que a gente visse hoje aqui. Como que esse texto traz uma boa armadura e uma resposta suficiente para os apelos da nossa cultura atual. E, acima de tudo, como que ele nos ajuda a ver como que tem que ser o nosso discipulado. Não só na cultura no geral, mas aqui, gente, na igreja. Quais são as características que devem marcar os discípulos de Jesus? Como que a gente deve se aproximar dele? Como que o reino de Deus funciona? Mas antes disso, como que a gente reage
ao reino de Deus. Então vamos olhar para o texto, gente. O evangelista Marcos vai tentar nos dar um quadro bastante amplo, a partir do versículo 32. Acompanhe comigo. No versículo 32, Marcos vai dar o local geográfico, o contexto geográfico no qual essa narrativa vai ser desenrolada. Ele diz no versículo 32 que eles estavam subindo para onde? Para onde que falei? Para Jerusalém. E como era de costume, Jesus estava cercado de multidões e muitas pessoas, e diz que as pessoas estavam tomadas por apreensões, né? Eles estavam admirados com Jesus. O C.S. Lewis diz que esse sentimento de temor e apreensão que nos toma é o aceno que a alma mortal faz para a imortalidade. E nesse ponto aqui, como em vários outros, os discípulos estavam fazendo exatamente esse aceno para Jesus. E à medida que eles estão caminhando, Jesus chama os seus 12 discípulos para perto de si. Então dá a entender que era uma multidão maior, mas Jesus tem algo especial para falar para os discípulos. Acompanha comigo aí, verso 33. Então Jesus vai falar para eles, olha, nós estamos subindo para Jerusalém. O que a gente está indo fazer lá? Então eu imagino Jesus com um tom bem sério, um semblante solitário e provavelmente ansioso. Ele fala, olha, a gente está subindo para Jerusalém e eu vou ser entregue para os sacerdotes. Eu vou ser entregue para os escribas e não vai ser para receber honras, que eu sei que vocês estavam esperando que eu deveria receber. Mas não é para isso que eu estou indo. Eles vão me humilhar, eles vão escarnecer de mim. Eu vou ser condenado à morte, vou ser crucificado e vou ressuscitar. Eu imagino os discípulos, Pedro provavelmente, aquele que normalmente falava mais, que era mais impetuoso, pensando, ok, era a terceira vez que Jesus estava falando isso, a terceira vez. Pedro tinha acabado de ser chamado de Satanás logo atrás, né? Então, imagina que ele tenha ficado quieto, mas Tiago e João parecem achar um momento bem oportuno para fazer um pedido. Então o verso 35 fala que eles abordaram Jesus. E eles falaram, mestre, a gente quer uma coisa e a gente quer que o Senhor nos conceda isso. E Jesus, com essa paciência gigante, fala, o que vocês querem? Então eles pedem algo que do nosso ponto de vista é bastante ultrajante, dadas as circunstâncias daquele momento. Eles pedem para sentar um à direita de Jesus e o outro à sua esquerda, logo depois de Jesus falar que ia morrer. É muito esquisito isso, né? Eu não sei se vocês acham isso também, se vocês percebem isso, mas Jesus tinha acabado de falar que ia sofrer. Por que os discípulos estão pensando em glória agora? Será que eles não estavam entendendo nada? Será que eles eram surdos? Será que eles tinham algum dano cerebral para não estar entendendo o que Jesus tinha acabado de falar? Bem, eles não estavam entendendo. Jesus confirma isso, fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Aqui é uma referência clara ao sofrimento de Jesus. A gente vai ver isso mais, mas eles respondem afirmativamente e Jesus nega o pedido deles, mas confirma o sofrimento deles. E quando isso acontece, os outros discípulos ouvem isso e ficam indignados com os outros. Vocês podem imaginar o porquê. Não era porque eles eram humildes ou servos ou estavam alegres por terem sido subjugados, possivelmente por Tiago e João. Eles também queriam aquele lugar. Então Jesus, mais uma vez, chama eles para perto de si e diz, olha, eu sei como é que o mundo funciona. Eu sei onde vocês estão inseridos. Eu sei que o ideal que vocês têm de personalidade, de identidade e de algo que é bom, que é grande e que é verdadeiro, é esse ideal aqui. É que as pessoas que têm poder exercem domínio e os maiorais exercem autoridade, mas entre vocês não é assim. Entre vós não é assim. Como que seria no reino de Jesus? Quem quiser ser grande, tem que servir. E quem quiser ser o maior, tem que servir a todo mundo. E por que isso, gente? Jesus vai dizer, é porque o próprio Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, quando ele toca a materialidade e a finitude, ele revoluciona as coisas. Ele inverte completamente a lógica. E, gente, esse é o quadro geral que Marcos está nos dando aqui. É o quadro que ele pintou para a gente, onde ele insere essa narrativa.
Mas para a gente entender o que Marcos realmente quer nos ensinar aqui, e principalmente se tratando de uma literatura narrativa, a gente precisa olhar o contexto ainda mais amplo. Principalmente o evangelista Marcos, ele trabalha muito com os contrastes. E a literatura sinótica, né, que é dos evangelhos, dos 3 primeiros evangelhos, ela organiza os eventos, apesar de estarem trabalhando com o mesmo material histórico, cada um organiza o material deles em prol de algum propósito específico. Não tem nenhuma contradição, não tem nenhuma implicação para a confiabilidade das escrituras, mas isso é um ponto inegável. E Marcos aqui organiza esse evento, pelo menos entre 3 outros eventos muito importantes. E à medida que a gente olha para esses eventos e percebe os contrastes que Marcos tenta ressaltar, a gente consegue entender qual que era o ponto que ele queria ensinar para a gente aqui. Então, um pouco antes, gente, no começo do capítulo, versículo 13, olha aí comigo. No versículo 13, diz que Jesus se encontrou com algumas crianças. Diz que as crianças foram levadas até Jesus. E enquanto as pessoas tentavam afastar ela do Cristo, ele as abençoou. Logo depois, qual que é a história que tem aí, gente, na sua Bíblia? Olha aí, pode olhar até o subtítulo. Qual que é? O jovem rico. Vocês conhecem bem a história? O jovem chega perto de Jesus querendo saber o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala os mandamentos, ele diz que cumpre todos, e por fim Jesus então fala, ok, vende todas as coisas e vem e me segue. E ele vai embora entristecido. Depois nós temos esse episódio de Tiago e João, e por último a gente tem a cura do cego de Jericó. E o que a gente percebe quando a gente olha esse contexto mais amplo? Gente, Marcos está ressaltando aqui contrastes que seriam muito evidentes na época. Em primeiro lugar, Jesus é recebido pelas crianças. Um ser que naquela época era completamente desprezado. Tinha um status social muito baixo, muito pequeno. Logo depois, ele lida com quem? Com o jovem rico. Possivelmente era um membro da sinagoga ou tinha pelo menos algum lugar religioso privilegiado. Depois ele lida com Tiago e João, outros 2 apóstolos que eram um dos mais próximos de Jesus. Vocês lembram? Jesus tinha 3 amigos, né? Quem que era? Pedro, Tiago e João. Então, você lembrou da música ali. Então, ele está lidando agora com pessoas aparentemente de um status social alto. E, por fim, ele lida com o cego de Jericó, um mendigo. Então, como é que o Marcos está querendo passar a mensagem dele aqui? Estabelecendo esses contrastes. O contraste entre uma pessoa de baixo status social, depois um com alto status social, de novo, alto status social, e por fim, o cego de Jericó, um outro mendigo que era desprezado pela sociedade. E além disso, Marcos vai pontuar nas narrativas diferenças muito explícitas na maneira como esses encontros ocorrem. Então, em primeiro lugar, as crianças são levadas até Jesus. Elas não chegam impondo alguma coisa ou querendo interromper Jesus. Elas são levadas até ele. O jovem rico, como é que ele faz? Ele chega até Jesus. Ele mesmo vai com as próprias pernas. Como que Tiago e João fazem? Toscamente. Vão lá e impõem restrições e condições para Jesus. E por fim, o cego de Jericó, como é que acontece? Ele grita e Jesus o chama. E só depois disso, ele vai. Então tem contrastes muito evidentes, gente. Mas o ponto aqui de Marcos é mostrar como que a atitude dos discípulos era completamente contrária à atitude dessas outras pessoas, com baixo status social e que por fim foram abençoadas. Isso também é um outro ponto central. As crianças são abençoadas e o cego de Jericó é abençoado. E o jovem rico? Tchau. E os discípulos? No way. Sem chance. Então, o Marcos está querendo mostrar para a gente aqui onde que os discípulos estavam. Onde que nós estamos muitas vezes. E o erro dos discípulos, gente, fica mais claro quando a gente observa isso. Por que os discípulos não tinham conseguido ouvir o que Jesus estava falando? Por que eles não tinham conseguido sentir a mesma coisa que Jesus? Por que eles estavam em um lugar tão diferente? Por que Jesus falava tantas vezes e eles não entendiam nada? Gente, era porque os discípulos não eram crianças. Jesus tinha acabado de falar, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que os discípulos estavam fazendo aqui em relação ao reino de Deus, gente? Eles estavam tentando receber o reino de Deus?
Não, eles estavam tentando transformar o reino de Deus em uma plataforma e um ambiente para a realização pessoal deles. Eles chegam para Jesus, impõem uma série de condições e querem que Jesus conceda isso. Enquanto as crianças são levadas até Jesus. Enquanto a vontade das crianças é determinada pela vontade de Jesus e dos seus pais. Enquanto isso, os discípulos estão querendo estabelecer um reino próprio deles. Eles estão tomando o reino de Deus e impondo sobre o reino de Deus as suas próprias expectativas, os seus próprios desejos de realização pessoal. Eles estão tentando perverter o reino de Deus para que ele seja segundo a vontade deles, ao invés de esperar que o reino de Deus transforme a vontade deles. Isso fica muito evidente. Marcos repete 2 vezes, mestre, queremos. Então é algo volitivo, é algo que tem a ver com a vontade dos discípulos. E depois Jesus pergunta, que quereis que vos faça? A boca de Jesus e a boca dos discípulos, e o que eles querem dizer com isso, estão em lugares bem distintos. Irmãos, por isso que os discípulos não conseguiam ouvir Jesus. Jesus estava falando sobre o reino de Deus, mas os discípulos, o que a gente vê aqui? O que a gente descobre quando a gente estabelece esses contrastes? Que os discípulos não queriam o reino de Deus. Eles queriam fazer com que o reino de Deus fosse a realização das expectativas deles. Eles queriam impor sobre o reino de Deus aquilo que eles achavam que era correto, aquilo que eles achavam que era bom. Mas o reino de Deus não é recebido desse jeito. Qual que é a ordem de Jesus quando ele anuncia o reino de Deus? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer diante do reino de Deus? Arrependei-vos. Você não chega impondo uma série de restrições naquilo que Jesus pode fazer ou naquilo que ele vai fazer, esperando que ele realize os seus desejos de realização. Você chega humilde, humilhado, como criança, e percebe que a vontade de Deus é bem melhor do que a nossa. Irmãos, nós muitas vezes, eu brinquei aqui com os discípulos, né? Tiago e João, que eles me perdoem, mas a gente muitas vezes está nesse mesmo lugar. Muitas das nossas crises vocacionais, eu não quero simplificar aqui essa questão vocacional, mas muitas das nossas crises, dos nossos problemas com a igreja e com o reino de Deus, não é tanto que Deus não está falando com a gente, não é tanto que Deus não indicou o caminho, mas é que a gente não quer esse caminho. Irmãos, Deus está falando o tempo inteiro. Você não está ouvindo porque você não quer. Eu também não estou simplificando aqui esses níveis de discussões filosóficas, apologéticas e tal, não é o meu ponto aqui, mas a verdade é a seguinte, se o seu coração quiser transformar o reino de Deus na plataforma para a sua autorrealização, o reino de Deus some diante de você. Você é recusado, porque Deus, o Deus verdadeiro, não é um Deus que se rebaixa às condições e às expectativas que nós colocamos para Ele. Mas é um Deus que nos transforma à medida que a gente caminha com Ele. Deus está falando o tempo inteiro, meu irmão, mas se você não quiser a cruz, você não vai ver o que Deus está falando, você não vai ouvir o que Deus estiver falando com você. É necessário que a gente se torne como criança. E os discípulos aqui não tinham essa disposição. Eles queriam transformar o reino de Deus no reino deles e no ponto de realização pessoal. Mas Jesus, muito paciente, continua e fala com eles que eles não sabem o que eles estão pedindo. Então ele pergunta, podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles achavam que podiam, e Jesus realmente diz, olha, vocês vão beber. Vocês vão beber. Agora vocês não estão preparados, obviamente. Vocês acham que estão, mas não estão. Então como é que essa inclinação, essa disposição reprovável dos discípulos vai ser disciplinada? Pelo cálice e pelo batismo de Jesus. Qual que é o significado disso aqui, gente? O precedente bíblico exato é o Antigo Testamento, né? E no Antigo Testamento, cálice é uma referência recorrente ao juízo, ao sofrimento. E o batismo também. A maioria dos comentadores vai ser unânime em afirmar isso, que o que Jesus está fazendo referência aqui é sobre o seu sofrimento. Então, como que a nossa disposição de querer transformar o reino de Deus na realização pessoal nossa vai ser disciplinada por Jesus? Pelo sofrimento. Como que a gente vai se tornar humilde? Como que a gente vai ser expurgado, por assim dizer, dessa mentalidade mundana que tenta criar em nós um ideal de personalidade autêntico e que coloca restrições sobre o reino de Deus e que impõe condições à palavra de Deus e ao reino de Jesus? Pelo sofrimento.
Para entrar no reino do céu, gente, é necessário adquirir uma qualidade, uma condição de existência. Não é o que Jesus falou? Qual que é a condição? Criança. E Deus vai formar isso em nós por meio do sofrimento. É por meio do fogo do sofrimento e da provação que a gente vai se tornar cada vez menos crente desse mundo. Cada vez menos crédulo daquilo que as nossas vontades e que os nossos projetos podem realizar em nós. O próprio Jesus, gente, não é o que diz lá em Hebreus, no capítulo 5, que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelo quê? Pelo sofrimento que passou. Então nós não estaremos isentos disso. No próprio dito do Senhor, o discípulo não é maior que o seu mestre. E esse é o meio de Deus de transformar o nosso coração, não mais em um coração autônomo, autossuficiente, ou em um super-homem, como diria o Nietzsche, mas em um servo. O sofrimento, gente, é inevitável na vida cristã e ele só vai acontecer. Na verdade, a nossa glorificação com Deus só vai acontecer se a gente sofrer com Jesus. Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 8, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Então, os discípulos eles queriam a glória, eles queriam assentar à direita e à esquerda de Jesus. Mas a gente percebe que na cabeça deles não tinha nada de cruz. Eles queriam a glória, mas não tinha vergonha, não tinha humilhação. E mesmo a gente, pessoal, quando a gente está nesse lugar, Jesus ainda é paciente conosco. E eu tenho uma boa notícia. Jesus é paciente conosco. E ele cuida da gente, ele trata da gente. Mas como que ele trata da gente? Por meio desse sofrimento. É claro que o sofrimento aqui, gente, não é um fim em si mesmo. Não é algo sadomasoquista, né? Que a gente tem que buscar de maneira obsessiva para provar que a gente é um discípulo de Jesus. O sofrimento vem pelo quê, gente? Pelo serviço. Jesus vai dizer logo no final, olha, quem quiser ser grande tem que servir todo mundo. E isso vai implicar sofrimento, pessoal. Muitas vezes. Isso vai implicar autonegação, isso vai implicar humilhação e escárnio. Mas a gente precisa ter a coragem de seguir a Jesus. A gente precisa ter a coragem de sofrer pelo serviço do reino, por aquilo que Deus está fazendo no mundo, hoje e agora. Então Jesus, por fim, ele inverte totalmente a lógica do mundo. Enquanto que a nossa cultura hoje diz o quê? Que a pessoa realizada é a pessoa que corre atrás dos próprios desejos. É a pessoa que impõe sobre o mundo a sua vontade e a sua percepção. Mas para Jesus, grande é aquele que serve, é aquele que abre mão de si mesmo. É aquele que habita no reino dos céus e por isso pode servir o reino da terra. E não tentar usurpar ele, ou tentar sugar do mundo tudo aquilo que ele tem agora. Gente, aqui Jesus está disciplinando a existência dos discípulos, não só a condição do coração deles, mas ele está disciplinando essa vontade de fazer do reino de Deus uma mera plataforma para a nossa realização. E ele vai nos preparar para isso por meio do sofrimento, para que a gente possa servir aos outros, para que a gente possa abrir mão daquilo que nós criamos como projeto de realização pessoal para aquilo que Deus está criando, para o projeto de Deus no mundo. E essa é uma característica, gente, que é inescapável para o discípulo cristão. Eu falei aqui pelo menos 2 características até agora do discípulo cristão e de como que Deus espera que nós nos portemos diante do reino de Deus. A gente tem que ser como criança, a gente tem que ser humilde para receber o que o reino de Deus tem para nós e a gente vai sofrer. Então, humildade e sofrimento. Mas tem uma outra coisa que Jesus pontua aqui, gente, que é fundamental, que é o serviço. É o serviço. O serviço para quê? Para você se tornar grande? Não, isso seria claramente um erro completo aqui. O que Jesus está falando é que a valoração daquilo que a gente acha que é bom e que é correto precisa ser transformada pelo reino de Deus. Aquele que serve é aquele que é grande, e não aquele que impõe a sua autoridade e o seu poder sobre os outros. E, meu irmão, nós somos colocados nessa convocação. A gente precisa servir a igreja, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar para o reino de Deus nesse mundo.
É um reino que já foi vindicado, que está vindo. Mas nesse momento, Deus colocou os seus discípulos nesse mundo para servir. Não só o mundo, gente, mas a nossa própria igreja. Pessoalmente, a nossa comunidade hoje precisa muito de serviço. A gente precisa de serviço. A gente está mudando para um lugar maior e a gente precisa realmente da doação dos membros da nossa igreja. E é por meio disso, pessoal, que o mundo reconhece que a gente é uma comunidade diferente, que a gente foi atingido pelo evento catastrófico da revelação de Deus. Então a gente não pode se dar ao luxo de ficar parado diante dessa realidade. O próprio Espírito Santo, gente, é entregue para quê? É para distribuir dons, para que a igreja seja servida. Então, meu irmão, escuta isso. Você não pode dizer que quer o Espírito Santo se você não quer servir. É uma contradição. É uma hipocrisia, uma mentira. Se você diz que quer ser cheio do Espírito Santo, mas você não quer servir. Por quê? Porque Paulo vai deixar isso muito claro lá em 1 Coríntios. O Espírito Santo é entregue, claro, em primeiro lugar, para nos trazer essa consciência da adoção. Mas depois é para quê? Para distribuir dons, para que a igreja seja servida. Então você não pode desejar uma coisa que é exatamente o contrário do propósito do Espírito Santo. Como os discípulos nesse momento aqui desejavam. Jesus, por fim, se coloca como o supremo exemplo disso. Ele diz para os seus discípulos que essa regra do reino não é arbitrária, mas é porque o próprio Jesus agiu dessa maneira. A gente não toma muito consciência disso, mas a encarnação é um evento catastrófico. Como diria Tolkien, é a eucatástrofe. É aquele evento que acontece no meio da história e que muda tudo. Mas se Jesus se encarnou, tudo que ele fez, gente, foi santificado. Foi consagrado para Deus. Então pense aí nessas oportunidades as menores oportunidades que você tem de serviço. De amar a sua família, de servir um amigo, de ouvir o próximo, de se entregar para a comunidade. Tudo isso pode parecer muito pequeno, gente. Mas por que a gente sabe que não é pequeno? Porque Jesus fez muito dessas coisas. Se o Verbo eterno de Deus veio para essa terra e trabalhou, então o trabalho é infinitamente digno. Ele foi santificado. E onde quer que Deus coloque a gente, o nosso serviço para o mundo deve ser feito com essa mentalidade. Que a gente está trabalhando para o reino de Deus. E a gente não deve buscar a nossa própria realização. Por quê? Porque Deus já garantiu isso. A gente não precisa usar o reino de Deus para ganhar uma identidade. Deus já garantiu essa identidade. E agora a gente pode arregaçar as mangas e trabalhar. Imprimir essa imagem de Deus no mundo. Então, gente, nós devemos receber o reino de Deus com humildade e com alegria, ao invés de impor as nossas vontades sobre ele. A gente deve deixar que o reino de Deus molde as nossas vontades, ao invés de moldar o reino de Deus à nossa vontade. Em segundo lugar, a gente deve ver o sofrimento como um convite de Deus para o discipulado, para que a gente possa ser formado à imagem de Jesus, para que a gente possa, no fim das contas, gente, subsistir diante de Deus. Muitos teólogos já apontaram isso, que o fogo que vai consumir os ímpios é o mesmo fogo que vai revelar os filhos de Deus. Qual que é a diferença? É se você é palha ou se você é ouro, como diz 1 Pedro. E para ser ouro, você precisa passar por essa provação e pelo esse fogo agora. E isso, gente, é claro, vai acontecer à medida que a gente serve o mundo e serve a igreja. Como que a gente vai servir as outras pessoas, gente? Para isso não ficar muito abstrato. Ora, a gente tem um exemplo muito claro de como servir as outras pessoas e um paradigma no próprio Jesus. Mas mesmo no contexto imediato da passagem de Marcos, logo depois Jesus serve o cego de Jericó. O cego tinha uma carência física, ele não enxergava. E Jesus vai e supre essa carência. Supre essa pobreza. Então, como é que a gente serve as outras pessoas? Como é que a gente serve a nossa igreja? A gente olha para onde que tem pobreza, para onde que tem carência. E a gente, na medida do possível, a gente supre essas carências, a gente supre essas pobrezas.
Então, meu irmão, eu quero te convidar a abrir o seu olho para isso. Para ver onde nessa igreja aqui, e também no mundo, essas carências são aparentes. E para que você faça alguma coisa. O próprio grupo de jovens, gente, que a gente tem tocado há um tempo aí, tem muitas carências. E a gente precisa de envolvimento. A nossa ideia aqui não é criar um ambiente confortável para a juventude contemporânea. É criar um ambiente onde a gente é transformado em imagem de Jesus. Onde a gente pode servir um ao outro e ser beneficiado pelos dons que Deus entregou a cada um. E, gente, se Jesus é esse exemplo supremo, a gente só pode cumprir tudo isso por meio da imitação de Jesus. É olhando para Jesus que a gente aprende a servir. E eu quero colocar isso de uma maneira bem direta, meu irmão. Se você não tem servido ativamente, se esforçado para isso, suado, dado sangue, é porque você não tem olhado para Jesus. É porque você não tem visto em Jesus o ideal de caminho, de vida, de verdade que você deveria ver. Se você não tem colocado a sua vida e as suas forças à disposição de Deus, da sua igreja, do mundo, do lugar onde você trabalha, em vários outros contextos, é porque você não tem olhado para Jesus. É porque Jesus deixou de ser essa imagem bela, transformadora, e passou a ser uma mera imagem religiosa. A gente precisa aprender a desejar Jesus. Como diz o John Piper, Jesus não é só confiável, mas ele é desejável. E como o pastor Gui gosta de dizer, você não pode falar que você acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se você não quer seguir o caminho de Jesus, se você não quer ter uma vida igual de Jesus. Então a gente precisa se fascinar com Jesus, a gente precisa olhar para Jesus e ver esse convite para ser a imagem do maior homem que já existiu. Servir a comunidade, servir uns aos outros, é um convite para imitar o próprio Deus na sua comunhão trinitária eterna. O próprio Deus, desde toda a eternidade, se entrega. O Pai se entrega para o Filho, o Espírito une os dois. E no mundo, nos evangelhos, quando Jesus pisa nessa terra, esse drama, essa dança é encarnada no mundo. E nós podemos contemplar. Mas o ponto não é só contemplar isso, gente. É entrar nessa dança. É entrar do mesmo jeito que Jesus entrou no nosso mundo. É servir uns aos outros à medida que a gente imita Deus. À medida que a gente entra nesse drama trinitário e a gente se torna mais parecido com Jesus. Então, refletir a imagem divina no serviço é, por outro lado, nos reconciliar com nós mesmos. Eu quero fazer uma referência de novo ao Nietzsche. Para Nietzsche, a moralidade cristã era a negação da vida. Mas quando a gente olha para Jesus, e quando a gente olha para a narrativa bíblica, a gente descobre que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se assemelhar a Deus no serviço e na autonegação, não é a negação da vida, gente. É a gente se reconciliar com aquilo que a gente foi criado para ser. Deus imprimiu a sua imagem em nós. E toda vez que você se revolta contra Deus, você se revolta contra você mesmo. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que se você perder o referente Deus, você se perde também. Você não sabe mais quem que você é. Porque a referência última para a sua identidade é Deus. Então, gente, ao contrário do que a nossa cultura afirma hoje, ao contrário do que Zaratustra afirmou no passado, ser grande não é subjugar os outros ou se arrogar superior por meio de autoridade. Ser grande é imitar o maior homem que já existiu. E é Jesus Cristo. Jesus que serviu com a própria vida. Nós somos convidados a fazer isso, gente. O herói da nossa cultura hoje é essa pessoa autônoma. É Zaratustra. É o super-homem. Mas para a gente, o herói da nossa fé é Jesus Cristo. E é Ele quem a gente segue. Gente, por fim, qual é, afinal de contas, a religião do fracasso, a qual eu me referi no começo? Nietzsche, infelizmente, morre com graves doenças, provavelmente com demência, e ele é internado, um pouco antes de morrer.
E Jesus? Jesus morre humilhado na cruz, como ele mesmo disse que iria. Mas ele ressurge dos mortos. E ele permanece eternamente à direita de Deus. Nós também ressurgiremos com ele. Mas para isso tem um caminho que a gente precisa seguir. Tem um caminho que a gente precisa seguir, e esse caminho é o caminho do serviço. Hoje, aqui e agora, nesse mundo. Para o bem do nosso mundo e para a glória de Deus. Vamos orar, gente? Pede a Deus aí para Ele fazer você digerir essa mensagem. Para que Ele possa imprimir a imagem de Jesus no seu coração. Que Ele possa dissipar a sua vontade de dominação, a sua vontade de poder, para que você possa ouvir a voz de Jesus, para que você possa aceitar a cruz como um convite para a verdadeira vida, para a verdadeira realização em Jesus. Pai, nosso coração, Deus, é pecaminoso, é enganoso. Pai, nós escorregamos muitas vezes, ó Deus, para esse mundo e abraçamos, ó Deus, todas essas expectativas de realização, de autossatisfação, de salvação, Pai. Mas, Senhor, nós queremos renunciar a tudo isso, Pai, diante do Seu Filho. A gente quer olhar para Jesus, Pai, e ver o modelo supremo, Pai, de humanidade, de personalidade, de moralidade. Deus, que a gente possa seguir esse caminho da cruz, que a gente possa, Deus, ter disposição, Pai, para servir a nossa igreja, Pai, para servir o nosso mundo. Não como um fardo, Senhor, pesado, mas como um presente, Deus. Como diz Paulo, Senhor, que nós possamos ser agraciados não só por crer em Cristo, Deus, mas também por sofrer com Ele, Deus. Que o Senhor nos conceda essa graça, Pai, de sofrer por Jesus por meio do serviço, Deus. Que o Senhor permita que a nossa identidade, Senhor, e as nossas vontades sejam moldadas pela Sua vontade, Pai. Que o Senhor domine, Deus, esse coração pecador, orgulhoso, que tenta tomar, Deus, o governo desse mundo, Pai, das Suas mãos. E que o Senhor, Deus, possa nos fazer servos uns dos outros. E servo do Senhor. Para a glória do Seu nome. Amém.